Bem-vindos ao ACAP 370, o magazine digital promovido pela ACAP, Associação Automóvel de Portugal, que pretende traçar as tendências e principais desafios da nova mobilidade, partilhando estatísticas e dados sobre o setor automóvel que servem de mote para uma conversa alargada com diferentes convidados. Começamos o programa com a rubrica Check-up, que analisa os principais indicadores do setor e que será apresentada pelo secretário-geral da ACAP, Hélder Pedro. O mercado automóvel em Portugal terminou o primeiro semestre deste ano com uma variação homóloga positiva de 40% face ao mesmo período do ano passado. Nos veículos ligeiros de passageiros, esta variação foi mesmo de 45%, tendo sido matriculados 110 mil veículos. Mas, e como a ACAP tem bastantes vezes referido, o mercado continua ainda com uma queda de 16% face ao ano 2019, ou seja, face ao ano pré-pandemia. Aliás, dos setores económicos mais afetados pela crise pandémica, como foi o setor automóvel, o nosso setor é certamente o único que ainda não recuperou face aos valores de mercado pré-pandemia. Isto significa que neste período, e face ao primeiro semestre de 2019, foram vendidos menos 23 mil veículos no mercado automóvel em Portugal. É ainda de salientar que durante o ano 2022, como é conhecido, o mercado passou por grandes atrasos na entrega das viaturas por causa das situações que se verificaram nas cadeias de abastecimento, da falta de peças, falta de componentes, e isso levou a que no início de 2023 o mercado estivesse ainda a entregar veículos da carteira de encomendas de 2022. É importante, de facto, salientar este aspecto para a análise do mercado automóvel em Portugal neste primeiro semestre. Um segmento que está muito na ordem do dia, que é o segmento dos elétricos, e continua a crescer a 3 dígitos face aos períodos homólogos, também neste primeiro semestre de 2023 teve um crescimento de 120% face ao mesmo período do ano passado. Ou seja, foram vendidos 7.700 veículos elétricos nos primeiros 6 meses deste ano, o que correspondeu a 15,5% do total das vendas. Este valor é um valor positivo no mercado português. A Espanha tem cerca de 5% do total das vendas, mas temos de ter em conta que já está naquilo que é a média da própria União Europeia, porque muitos países também estão a intensificar as matrículas de veículos elétricos nos seus mercados. Mas é uma evolução muito rápida, porque ainda, só para situar, em 2017, este subsegmento representava 1% do total do mercado. E em conjunto com os veículos híbridos plug-in, aquilo que na União Europeia se designa por veículos eletrificados, as vendas atingiram 26,6% do total do mercado. E mais uma vez, é um dado também a reter, as vendas só de elétricos, só de BEV, superaram as vendas dos veículos a diesel no mercado de ligeiros passageiros. As vendas de veículos diesel foram de 13% no primeiro semestre do ano 2023. Um segmento importante no mercado automóvel e num país com turismo e num ano em que o turismo está a ter um crescimento bastante significativo é o segmento do rent-a-car. O rent-a-car tem, de facto, um peso grande, é um canal importante do nosso setor e o rent-a-car, este ano de 2023, está também a crescer a 3 dígitos, ou seja, os últimos números disponíveis significavam que o mercado de rent-a-car cresceu 106% face ao ano 2022. Mas é importante também salientar que o mercado de rent-a-car, logo no ano da crise pandémica 2020, sobretudo com o encerramento da atividade turística, encerramento, digamos, dos voos, dos aeroportos, etc., teve uma queda de 70%, e mesmo assim, com este crescimento a 3 dígitos, a atividade de rent-a-car ainda está 22% abaixo face ao mesmo período de 2019, portanto, ainda também a não ter recuperado face a esse período do ano pré-pandémico. Para o segundo semestre, e é a questão que se coloca sempre, qual a perspectiva, nós consideramos que o mercado irá continuar naturalmente a ter uma evolução positiva e a aproximar-se dos valores de 2019, mas se calhar com percentagens inferiores às do primeiro semestre. E porquê? Porque nós notamos que o mercado particular está a ter alguma retração na procura, porque todos ouvimos as notícias, ainda recentemente, a reunião do BCE em Portugal, a senhora Lagarde anunciou mais um aumento das taxas de juros.
Os portugueses são dos cidadãos da União Europeia que mais compram habitação própria a crédito e, portanto, a taxa variável representa mais de 90% do total dos contratos e esse é um fator que certamente irá levar a essa retração, sobretudo no segmento de particulares, por esse motivo, e, portanto, é essa a nossa perspectiva para o segundo semestre do ano. Muito obrigada, Hélder Pedro, pela partilha de informação relevante, muitíssimo relevante, e que servirá agora de mote para a rúbrica que se segue, que é a revisão geral. Na edição de hoje da rubrica Revisão Geral, temos connosco António Coutinho, presidente da Divisão de Retalho Automóvel da ACAP e administrador da M. Coutinho, e Nuno Matos, membro da Divisão de Retalho Automóvel da ACAP e administrador da empresa JAP Interposto. A ambos agradecemos desde já a vossa disponibilidade. Nestes dados que foram analisados pela ACAP, percebemos que o mercado ainda não recuperou os números pré-pandemia no que toca a novas matrículas, apesar dos sinais muito positivos do primeiro semestre do ano de 2022. António Coutinho, comece por si, perguntando que comentário geral faz a estes dados partilhados pela ACAP. A primeira nota que eu quero dar é que estamos a viver um mercado em transformação. Há uma transformação muito grande no negócio e, pegando nas palavras do Hélder Pedro, reforçar que o crescimento deste setor, apesar de ser na ordem dos 40%, ainda não conseguimos recuperar do tempo de Covid e penso que será mesmo o único setor que não recuperou do Covid. Depois, a segunda nota, também para reforçar que o RAC vale hoje 106%. E, portanto, estamos numa transformação muito grande no nosso setor, inclusive no processo, quando analisamos o mercado do tipo de energias, que é relevante a sua alteração. Hoje em dia as energias alternativas representam quase 50% das energias do setor em Portugal, portanto 48% são energias alternativas, a gasolina 39% e o gasóleo 13%. Há muito poucos anos, alguns anos atrás, nós vivíamos um Portugal da dieselização, com 70% do mercado dos diesel e hoje ele vale 13%. Mas, mais importante ainda, é que dentro destas 48% das energias alternativas, o peso dos elétricos vale 16%, ou seja, 33% das energias são dos elétricos, portanto, os elétricos em crescimento. Mas, deixando de falar aqui da parte dos automóveis, mas falando aqui da segmentação dos clientes, o que eu queria também relevar é um crescimento cada vez maior das empresas corporate e uma descida dos clientes particulares. Sentimos isso hoje em dia no nosso negócio, cada vez mais os particulares a deixarem de comprar e as empresas cada vez mais a terem um peso substancial naquilo que são as nossas vendas. E no que se refere à procura de clientes, estamos a notar uma aceleração muito grande nas vendas. É verdade que o mercado ainda não sente isso, porque havia uma carteira muito grande atrás, mas hoje em dia sentimos uma aceleração na compra do setor automóvel, muito graças à inflação que o país viveu e está a viver ainda, e à subida das taxas de juros. Olhando um bocadinho para o futuro e aquilo que é o futuro para nós no setor não estamos otimistas com o semestre, achamos que vamos ter um segundo semestre difícil, por um lado porque vai haver uma diminuição de procura e por outro lado, além da procura, vai haver também uma diminuição de carteira. Vamos ver como é que vai acontecer o segundo semestre, mas não vem aí bons ventos para o setor automóvel. Muito bem, António Coutinho, muito obrigada por este comentário inicial. Passava agora a palavra a Nuno Matos, perguntando-lhe quais, na sua opinião, têm sido os principais desafios do setor neste período pós-pandemia. Eu dividiria este período pós-pandemia em duas fases. Uma fase que já foi referida, que é a de disponibilidade de produto muito aquém da procura. Este desequilíbrio aconteceu quer nos novos, quer nos usados, e não deixou, apesar de ser um bom problema, não deixou de ser um desafio. Neste momento estamos confrontados com um novo desafio diferente, que é aquele que também já foi referido, da aceleração da mudança. Nós já vinhamos num processo de mudança que, enfim, a seguir à pandemia se acelera muito. Acelera-se na vertente dos players, acelera-se na vertente da tecnologia,
E eu, para ilustrar estes dois, refiro ou ilustro dizendo que poucos de nós, há 2 anos, anteciparíamos que hoje o modelo mais vendido no mundo é um carro 100% elétrico, para mais de uma empresa tão recente quanto a Tesla. Portanto, isto ilustra a velocidade a que as coisas estão a mudar. Mas há também mais mudanças. As mudanças registram-se ao nível do relacionamento com os clientes e também do relacionamento com as marcas. E, portanto, este desafio que nós estamos a viver agora é um desafio particularmente difícil de gerir, porque envolve investimento em todas as dimensões do nosso negócio. Nós também, para acompanharmos as tendências, temos que fazer fortes investimentos, e isto numa fase de incerteza, porque são mudanças muito rápidas que envolvem uma grande incerteza. Com certeza, destaca, portanto, a grande incerteza face àquilo que serão os próximos anos, ou pelo menos o futuro próximo dentro da evolução do setor. Muito bem. Precisamente tendo em conta esta queda das vendas de automóveis, uma das preocupações demonstradas pela ACAP ao longo dos últimos anos tem sido a necessidade de incentivo ao abate dos veículos em fim de vida. Nuno Matos, voltava a si para lhe perguntar de que forma é que considera que esta medida, portanto a medida do incentivo ao abate dos veículos em fim de vida, pode ser essencial para incrementar esta dinâmica do setor automóvel? Ela é efetivamente essencial para incrementar a dinâmica, mas eu, antes disso, gostaria de referir que ela é determinante na renovação de um parque. O nosso parque automóvel hoje tem uma antiguidade maior do que 13 anos, em média, com impactos enormes ao nível da segurança rodoviária e ao nível do ambiente. E, portanto, ela é determinante para o setor, mas é determinante para toda a sociedade. Ao nível do setor automóvel, eu referiria o impacto da medida levada a cabo em 2009, que, grosso modo, significou 20% do mercado total. E, portanto, é efetivamente uma medida que, bem implementada, tem um interesse particular para a nossa atividade, sem dúvida. Muito bem. António Coutinho, perguntava-lhe agora se esta medida, portanto, o incentivo ao abate dos veículos em fim de vida, não é também uma forma do próprio Estado beneficiar, recuperando no imposto sobre veículos, no ISV? Sim, há vários benefícios para o Estado, mas permita-me que, antes de falar dos benefícios, dê-lhe 2 notas antes de responder à sua questão, para fazermos aqui um enquadramento. Portugal é um país com um parque envelhecido e poluente, e esta é a primeira nota que nós temos que ter. A idade média do nosso parque, como dizia o Nuno, é superior a 13 anos. Outra nota que quero precisar, dos 5,3 milhões de viaturas que circulam em Portugal, 63% têm mais de 10 anos, ou seja, existem mais que 3 milhões e 300 mil viaturas com mais de 10 anos. E com mais de 20 anos existe 1 milhão e 200 mil viaturas. Portanto, somos um parque velho e poluente. Se conseguíssemos pôr em prática o programa de incentivo de abate proposto pela ACAP ao Governo, e sabendo que os números falam por si, dou-lhe 2 números de grandeza. Teríamos uma poupança energética de 3,2 milhões de litros de combustível ano, o que é equivalente a 33.200 barris de petróleo, pela troca desses automóveis, e teríamos menos 10.800 toneladas de CO2 emitidas por ano. E, portanto, respondendo agora à sua pergunta, e como é que a ACAP fez essa proposta há algum tempo ao Governo, por um lado, o valor proposto pela ACAP, tínhamos um valor para veículos de combustão interna e tínhamos um valor proposto para veículos eletrificados, com valores diferenciados, e por outro lado teríamos uma receita fiscal de veículos vendidos que correspondia ao somatório do ISB, com o imposto sobre veículos, e do IVA sobre esses mesmos veículos, que num cenário que nós tínhamos previsto de 30 mil viaturas abatidas, em que a repartição para nós tínhamos sido feita entre 20 mil veículos de combustão e 10 mil veículos eletrificados, o Estado arrecadava para os seus cofres 120 milhões de euros. Portanto, tinha um fator positivo de ser carros menos poluentes e tinham uma arrecadação para os cofres de Estado de 120 milhões de euros. Como eu disse, os números falam por si. Mas além desses números, que o número é sempre importante, além da receita fiscal, que havia outras vantagens no programa de abate. A redução das emissões de CO2, em linha com os objetivos da Comissão Europeia, e portanto estaríamos a corresponder aos objetivos que a Comissão Europeia nos traçou, a redução de veículos importados, que são muito mais poluentes,
e hoje em dia existem muitos clientes a comprar veículos importados porque não há um apoio ao abate e a redução da sustentabilidade, porque a substituir veículos antigos por mais recentes, tecnologicamente, ou seja, seriam mais seguros. Portanto, eu só vejo vantagens em que o Estado aceda a este programa de abate. Há efetivamente muitos números, evidências e muitos dados para refletir e, portanto, creio que é uma discussão inevitável nos próximos nos meses e anos que se seguem. Passo agora a uma terceira questão e que de facto tem a ver com o facto do setor automóvel ter feito um enorme esforço na procura de soluções mais sustentáveis que permitam promover uma nova mobilidade. Nuno Matos, pergunto-lhe se a procura dos portugueses por veículos movidos a energias alternativas já tem um peso significativo nas vendas em Portugal. Tem, efetivamente. Eu vou reafirmar aquilo que já foi dito. Hoje em dia tem um peso muito significativo e quando nós, em anos anteriores, olhávamos para crescimentos percentuais muito grandes no mercado dos eletrificados, estávamos a falar em crescimentos sobre uma base muito pequena. Hoje, efetivamente, não é assim. Os crescimentos que se registram são numa base já significativa e, portanto, consequentemente, tem uma expressão muito grande ao nível do peso que este segmento tem no mercado total e que se traduz, no caso dos ligeiros de passageiros, portanto, os correntes carros de utilização das famílias, num peso de 15%. Hoje em dia, os elétricos, os carros 100% elétricos, valem 15% do total de mercado e este ano, até ao momento, registra uma evolução face ao ano anterior, um crescimento de 121%. No caso dos veículos comerciais, apesar do peso ser ainda não ser ainda tão elevado, valem 8% do mercado total, registram crescimentos muito expressivos, até agora 233%, portanto um crescimento mais do que duplicar o volume de vendas efetuado o ano passado. Eu diria como prognóstico que nós não estaremos muito longe do momento em que por cada 4 carros vendidos, um é 100% elétrico. Depois acrescem todos os eletrificados, os híbridos plug-in e por aí fora, que também são um contributo, desde que devidamente utilizados, são um contributo para a redução das emissões. É efetivamente uma mudança muito significativa de paradigma nos últimos anos, daquilo que é, enfim, o comportamento da compra dos veículos automóveis. António Coutinho, como é que encara esta transição por parte da indústria automóvel para esta nova mobilidade? Como é que vê, portanto, a resposta desta indústria a esta mudança de paradigma, de certa forma? Atualmente, o que eu vejo é uma indústria automóvel que enfrenta um futuro que exigirá mudanças drásticas no seu modelo de negócio. Portanto, esta será a primeira grande alteração, é que terá que mudar o seu modelo de negócio. Primeiro porque novos concorrentes estão a entrar, como dizia um bocado o Nuno, no mercado com modelos de negócio que exigem muito menos investimento financeiro, o caso da Tesla, e portanto isto vai fazer repensar as marcas. Por outro lado, a indústria tem vindo a fazer um grande esforço e isto também é preciso apontar isto, particularmente na Europa, onde os desafios são muito maiores versus outros mercados. Exemplo disto é a questão da redução das emissões. O desafio da indústria automóvel é a mobilidade sustentável, ou seja, uma transição para uma economia sem emissões. As marcas estão a responder a todas as propostas da Comissão Europeia, especialmente ao Fit for 55, ou seja, reduzir as emissões em 55% até 2030, reduzir as emissões em 100%, ou seja, carros elétricos em 2035 e apontar para uma neutralidade climática até 2050. Mas isto é aquilo que as marcas estão a fazer. Mas permitam voltar ao início, não basta criar regras e obrigações, porque também é importante que os países criem acessibilidade aos consumidores e aos clientes. Ou seja, tem que haver aqui uma resposta do Estado ao nível não só da rede de carregamento, porque é algo que hoje em dia não é eficaz no nosso país, ou o incentivo do abate, ou o incentivo do apoio elétrico. Portanto, há aqui algo que a indústria está a fazer, mas eu penso que há aqui algo que os Estados não estão a criar acessibilidade para que esses produtos possam ser utilizados. Muito bem, estamos quase a terminar.
Em jeito de conclusão, não sei se algum dos dois quer acrescentar um breve comentário em jeito de conclusão a estas ideias que foram aqui discutidas hoje. Começava Nuno, não sei se quer partilhar connosco algum pensamento perspectivo daquilo que se adivinha relativamente a estes dados que foram hoje partilhados no nosso ACAP 370. Eu julgo que o essencial foi dito, e o essencial é a profunda mudança que nós estamos a viver no setor. Nas diferentes dimensões, estamos a enfrentar uma mudança muito significativa que encerra desafios como eu julgo que nunca assistimos neste setor e não conheço que se tenha repetido ou que tenha réplica em muitos outros diferentes. Muito bem, António, peço-lhe a mesma, enfim, conclusão, uma pequena conclusão relativamente a isto que temos estado a conversar nesta rubrica. Sim, voltando a referir, nós estamos numa verdadeira transformação energética, numa verdadeira transformação geracional, e isto está a implicar, em nossa casa, uma grande mudança e adaptabilidade da nova forma de estar no negócio. Portanto, temos um grande trabalho para fazer, não só da maneira como vamos abordar os nossos clientes, na parte digital, mas acima de tudo na transformação das nossas equipas. Esta mudança que nós temos de fazer nas nossas empresas, sobre tudo aquilo que está a acontecer ao setor. Portanto, temos grandes desafios pela frente, mas também temos esperança que vamos adaptar ao novo negócio para o futuro. Muito bem. António Coutinho, Nuno Matos, agradeço a vossa presença neste primeiro episódio do ACAP 370. Assim, que esteve connosco, agradeço também o facto de nos ter acompanhado neste primeiro olhar por uma nova mobilidade. Vemo-nos no próximo ACAP 360.